Mas eu só me livrei, assim, me libertei quando a minha mãe falou: filha, eu te amo, eu amo do jeito que você é, entendeu? Então, nossa, foi a liberdade, assim, pra mim. O pássaro se libertou. Que bom. Aí foi quando eu falei: agora eu posso ser eu mesmo. Que bom, que bom. Fumaça de lá até aqui, vontade vira fumaça. Eu vi o céu ruir, vira pó na tua mão. A primeira coisa que eu queria ouvir é quando você se interessa pelas modificações, pela tatu. Quando que começou essa loucura na minha vida? Isso. Na verdade é muito louco, porque eu era do meio empresarial, eu era do meio corporativo, andava de terninho e gravata, um negócio muito bizarro assim. Só que eu sempre curti essa parada, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre trabalhei com ilustração, apesar de ter largado um tempo para trabalhar com treinamento e coaching, essas coisas. E aí eu resolvi unir uma coisa com a outra, tipo, eu fui conhecendo pessoas que eram do meio e eu, pô, por que você não usa esse talento e tal? E aí eu fui. E aí, tipo, quando eu comecei a fazer tatuagem em mim, e aí eu comecei a sentir falta de representantes pra pele negra, e eu sempre gostei muito de cor, aí foi meio que unindo uma coisa com a outra. Eu falei, caralho, pô, eu não vejo tatuador que fala de pele negra, eu não vejo tatuador que faz arte em pele negra, então eu vou me enfiar nesse meio e vamos tentar. E eu fui. E acabou dando certo. Vai fazer 3 anos e meio, mais ou menos, que eu tô na área. Que eu entrei de cabeça, larguei tudo, literalmente. Eu tinha uma carreira extremamente estável, tudo bonitinho lá, desenhadinho, já minha vida planejada pra me aposentar bem de boa. Aí eu falei, quer saber? Chega. A gente jogou tudo pro alto e foi. Que ótimo. 3 anos e meio de aventuras da tatu. De aventuras. Eu comecei com 13 anos e eu vi umas revistas de perfuração e eu queria fazer um piercing no nariz. Aí eu fui numa enfermeira muito louca. Eu era metaleira nessa época, né? E eu peguei e furei o nariz com uma pistola de brinco. Aí eu furei primeiro esse nariz, depois furei o outro. E sobrevivi, né, claro, pra contar a história. E depois eu fiz um piercing no umbigo, com um hippie na rua. Ele aplicou anestesia no meu umbigo, aí depois o piercing caiu, ficou podre. Mas então foram os meus primeiros contatos. Legal. E quando você percebeu que poderia trabalhar como tatuadora? Nossa, foi inesperado, porque eu já tinha amigos que eram tatuadores. Em nenhum momento da minha vida eu nunca pensei em ser tatuadora, né? Eu sempre desenhei desde criança, só que eu não sabia onde aplicar isso. Eu falava, vou desenhar só pra mim mesma, não vou publicar pra ninguém. As pessoas gostavam dos meus desenhos, eu fazia murais. E do nada eu tive uma crise financeira, deixei meu emprego, larguei tudo e decidi ser tatuadora pra experimentar. E acabou rolando. E hoje eu sou tatuadora. E hoje estamos aqui. E hoje estou falando de tatuagem. Ó, que eu comecei a tatuar, vai fazer uns 3 anos que eu comecei. E comprei minha primeira maquininha. Eu ganhei, na verdade, uma máquina de bobina. Aí eu fiz um gato com cara de Batman em mim, né? Que a primeira tem que ser em você mesma. Aí eu não tenho mais ela, né? Eu cobri. Eu tinha feito o gato nessa perna. E eu botei Ian Catman, né? E foi minha primeira passagem, né, pro ritual da tatuagem. Olha, tudo começou quando eu, era menor de idade, uns 11 anos lá. E queria ter uma tatuagem porque eu quero ser descolada no meio da galera. Fui lá e fiz uma tatu com 11 anos de idade. E achei incrível aquela, foi uma tatuagem caseira, lógico, não foi profissional. Que até então um estúdio jamais faria isso. Mas
pra mim, tipo, o que mais me encantou na hora, assim, foi, tipo, aquela eternização, né? Uma máquina, tinta e, pô, pra sempre na pele. Aí, tipo, eu coloquei na minha cabeça, quero ser tatuadora. Aí comecei a comprar umas revistas, desenhar, tatuar meus amigos, fazer cagada, né? Que eu fiz muita cagada. Tem uma galera aí, tem uns trampos que, nossa, se falar que é meu, não é meu. Não reconheço. Não, quem fez esse trampo, não sei. E aí, tipo, aos 18 anos eu falei, não, preciso dar um jeito. Ou eu vou nisso, ou eu não vou. Aí foi quando eu tive uma conversa bem legal com a minha mãe. Falei, mãe, eu tenho um sonho no qual eu acredito que possa dar certo. Aí me dá uma oportunidade, ela me deu um alvará, tipo, vai. E eu peguei e fui embora para o Rio de Janeiro. Aí foi lá que eu encontrei um estúdio e comecei a aprender profissionalmente o que eu faço hoje. Tipo, desde então, viajando, conhecendo outros estúdios e tal, fui profissionalizando mais e mais, até chegar aqui, agora onde eu tô descobrindo a cada dia um pouco mais sobre o que eu faço, meu estilo, o que eu gosto de criar e tal. Demais. Fê, primeiro de tudo eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com a modificação corporal? Então, o meu primeiro contato começou aos 13 anos. Eu perdi meu pai com 11 anos e meu pai ele era muito rígido. Então, se ele estivesse vivo hoje em dia, eu nem estaria aqui, né? Daí, com 13 anos, eu já via programas na TV com pessoas de língua bifurcada, né? O povo dando rolê na galeria do rock. E eu era do interior de São Paulo. E eu falava, putz, olha que louco, como a pessoa cortou a língua, né? Como que ela largou a boca. Mas, com 13 anos, eu comecei a comprar agulhas e comecei a me perfurar, eu mesma. E comecei a ter o tesão, né? O gosto pela coisa. Eu comecei com 16 anos, fiz um curso de body piercer com uma amiga minha que era de Petrópolis. E ela precisava viajar, não tinha quem colocar no lugar dela no trabalho. Então eu queria alguém para ensinar e já colocar ali. Então fiquei uns meses estudando com ela, praticando e tudo mais. Quando ela viajou, eu comecei a trabalhar ali. Fiquei alguns meses, mas em Petrópolis, cidade muito pequena. Na época também era muito nova, não vingou, assim, não levei pra frente. Fiquei um tempo trabalhando com outras coisas e em 2012, mais ou menos, eu vim para São Paulo, estudei um pouco mais e comecei a trabalhar só com isso, com piercing e modificação, tatu, daí por diante. A primeira coisa que eu queria ouvir de você é como que se inicia o seu interesse pelas modificações corporais. Na verdade foi desde sempre, assim, eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu comecei com 14, 15 anos. 15 anos, na verdade, eu fui pro interior, fui morar lá e aí eu conheci um cara, eu furei meu septo. Era uma cidade bem pequena, assim, então, tipo... Ele também não sabia muito, mas o pouco que ele sabia, ele me ensinou. Na verdade, eu comecei a colar lá bastante por conta da perfuração do septo e eu sempre gostei e tal. Na verdade, antes eu já ia muito lá, porque eu ficava insistindo para ele furar meu septo. Por favor, Aí ele furou e eu ia lá direto. Aí ele falou, me ajuda e tal. Na verdade, eu sabia que eu gostava disso, mas na verdade não sabia mesmo se era o piercing, se era a tatuagem. Aí, como ele era tatuador e body piercing, era um estúdio pequeno, de interior, ele tentou me ensinar a tatuar, eu tirava uns desenhos pra ele. Aí, até que um dia eu risquei uma tatu com ele, mas não gostei muito e tal, e aí eu comecei a querer saber do piercing. Como ele sabia pouco, ele me ensinou coisas básicas, como número de catéter, essas coisas. Aí, eu comecei a fazer umas perfurações lá, depois com 16 anos eu já voltei para São Paulo e falei, não, eu vou trabalhar com isso. Aí foi dos 14 para os 16 que eu trabalhei lá nesse estúdio, que eu fiquei lá ajudando ele em tudo, na verdade. Nem era piercer. Aí eu vim para São Paulo, aí vim estudar, fazer curso, workshop. E aí desde então eu comecei a correr atrás, eu vim morar sozinha, então eu... Super novinha já... Porque minha mãe foi pro interior, aí na verdade eu fui pra uma cidade de perto, que era maior, aí que era Bauru. Aí eu fui pra Bauru, que era uma cidade maior. Aí voltei aí fiquei um pouco lá, trabalhei um pouco lá, trabalhei em Jaú também. Aí depois eu voltei pra São Paulo, de novo, fiquei intercalando.
E aí tô aqui desde então, na verdade. Entendi. Então, seu interesse já aconteceu e você já começou a fazer? Eu fui atrás, sempre fui atrás. Trabalhei em vários estúdios já, de freelance. Legal. Então eu nunca trabalhei com outra coisa, assim. E aí, na verdade, meu interesse sempre foi pra modificação mesmo, assim. Comecei o piercing básico agora, que, assim, fazem 6 anos que eu faço piercing, mas assim, que eu considero mesmo, assim, uns 2 anos que eu tenho aprendido, 3 anos que eu tenho aprendido muito. E também me dedicado para modificação, né? Se era pra ser assim, pra que juntar? Eu já dei o meu fim, só deixa estar. Que amanhã eu volto a respirar. Que amanhã eu vou pra outro lugar. O seu trabalho enquanto tatuadora também tem sofrido mudanças, Sim. né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, eu sempre predominei o estilo new school, colorido, old school também, tradicional, sempre gostei muito. E esse daí sempre foi minha especialidade desde quando eu comecei, tipo, minha escola sempre foi essa. Desde quando eu comecei a desenhar, os meus desenhos sempre foram inclinados para new school, grafite, full color, enfim. E aí, tipo, cerca de alguns meses atrás, não faz nem um ano, eu comecei a querer fazer uma coisa totalmente diferente do que eu faço, que começou como uma forma de descarregar mesmo, assim, de não ter que desenhar pra fazer tatuagem, que era uma coisa que eu sempre fazia muito, tipo, mesmo quando eu não era com compromisso com algum cliente, eu sempre desenhava pensando em como aquilo seria tatuado, já usava as cores que eu costumava usar pra fazer uma tatuagem, era uma coisa automática, e que eu quis meio que quebrar, assim, ter uma experiência nova, que era tipo fazer uma coisa totalmente sem cor, preto, no rabisco mesmo, uma coisa meio trash, tipo, meio black work, que eu, tipo, também estou ainda descobrindo, evoluindo nisso, mas começou querendo só fazer o desenho, e aí, tipo, pensando assim, não quero aquele tracinho firminho que eu sempre faço, sabe, aquela coisa da luz e não sei o que, tipo, desenhar apenas por desenhar. E aí eu desenhando, começaram a ver no meu Snapchat e tudo, os desenhos em procedimento, porque eu nem sequer postava. E aí começaram a me procurar, Karine, quanto é pra tatuar esse? Quanto é pra tatuar esse? Eu falei, então vamos tatuar. Mas assim, eu gostei muito dessa nova fase, assim, dessa nova descoberta, assim, a galera tem procurado bastante. E não deixo de fazer new school também, adoro brincar com cores, que deixo bem claro isso também. Mas tá sendo mais um passo, assim, na minha arte que tem evoluído pra outro estilo, que eu tô muito feliz, assim, nesse momento com isso. Hoje em dia, com mais frequência, eu faço reconstrução de lóbulos, faço scalps, que é para alargar a orelha, bifurcação de língua, tem tido uma procura legal, escarificação também, por incrível que pareça. Aqui no Brasil não tem tanta procura, eu vi mais lá fora, mas depois que eu voltei para cá eu consegui um público legal, tenho conseguido fazer trabalhos de autoria minha, assim, desenhos que eu crio, e as pessoas se interessam, procuram descar e eu acabo mostrando e elas acabam unindo uma coisa a outra. E é o que eu tenho gostado mais de fazer. Então, hoje em dia eu faço de modificação mesmo, estou fazendo só remoção de queloide, blowout, reconstrução de lóbulo. E tô querendo me dedicar a esse cara agora, tô querendo aprender um pouco mais de desenho também, porque eu não manjo muito e tal. Mas quero me dedicar esse ano também, quero começar um curso de enfermagem. Legal. Tô indo atrás pra eu me dedicar mais à modificação, agora que eu tô começando a me estabilizar já no piercing, assim. Desde então é muita correria, né? Então, que eu tô mesmo assim, que eu me considero que eu já entendo muita coisa, que eu já trabalho com materiais muito melhores, então isso é de uns 3 anos pra cá. Eu trabalho com bastante sketch e aquarela, são as minhas paixões. E eu quero entrar aí mais pro black work, talvez mais pra frente pro realismo, mas minha paixão hoje é sketch e aquarela. Eu gosto de trabalhar com rabisco. Entendi, eu gosto muito. Eu queria que você contasse agora do seu estilo, né? Que tem algo bem específico na sua produção. Fala pra gente o que te inspira, Então, meu trabalho, muito dramático, sou canceriana, e eu sempre desenhava para pôr as coisas para fora, né? Eu nunca me importava com estética, essas coisas. Tanto que na época que eu trabalhava de carteira assinada, meus desenhos eram bem sombrios, tipo, porque mostrava a minha satisfação com a minha situação, de receber ordens, de não ter um espaço para criar.
de não saber onde aplicar isso, tipo, não ter um trabalho feito pelas minhas mãos. Daí, eu tinha essa característica de fazer tudo muito riscado, muito complexo. E quando eu comecei a tatuar, eu tive que limpar meu trabalho. Aqui tem coisas que não davam pra ficar bonitas na tatuagem. E eu fui aprendendo na dor, né? E meu estilo começou... Eu tive que limpar bastante meu trabalho, eu fazia algo bem básico. Porque eu comecei a tatuar, eu não entendia o meu trabalho, eu não entendia como era mexer numa máquina. Então, tudo que eu desenhava, automaticamente, eu só fui aprendendo com o tempo como é que eu ia aplicar aquilo. E foi muito difícil, assim, no começo. Foi a ponto de eu ficar, tipo, desesperada, porque eu não tinha cliente, porque eu não era tão conhecida. E, ao mesmo tempo, eu não queria, tipo, abrir mão do que eu sabia fazer, né? Que eu pensei, se eu quero trabalhar com arte, que é uma coisa que é feita pelas minhas mãos, tem que ser desenho meu. Não faz sentido, tipo, eu ter deixado tudo pra fazer qualquer coisa, né? Daí, eu comecei a evoluir com isso, né? E os clientes foram aumentando, eles foram me procurando. E hoje, tô feliz, a agenda fechada. Que demais. Falando da tatu agora, qual o estilo que você tem trabalhado mais? De tatu, eu tenho trabalhado um estilo bem específico agora. Eu tenho feito meio que umas linhas simples, grossas, mas o tema de BDSM. Mas para focar na quebra de tabu sexual ou qualquer outro fetiche. Mas assim, o estilo em questão técnica, o meu preferido seria pontilhismo, seria old school, algo mais simples, simétrico, delicado, clean. Não gosto de muita cor, não gosto de realismo, não que eu não goste, eu tenho no meu corpo, mas não tenho a habilidade, a técnica. A minha área, assim, profissional seria essa. Mais clean, simples, linha grossa, certa e ponto. Entendi. Conta um pouco pra gente um pouquinho do projeto de BDSM que você desenvolveu. Então, experiências da vida, acabei percebendo que as pessoas, né, procuram não falar nada sobre todos os fetiches que elas têm. Tem muitas pessoas que você não dá nada e tem 1000 fetiches, 1000 loucuras, sei lá, coisas simples que, né, faz toda uma diferença. E por que não falar sobre isso, entendeu? Por que as pessoas não podem conversar sobre isso? Se você tem o mesmo fetiche que eu, você não gostaria de, poxa, trocar uma ideia sobre, uma informação, ou sei lá, conhecer mais. E as pessoas ainda têm esse tabu esse tabu sexual, né? Não conseguem falar sobre, o sexo é sujo, eu não posso falar, tenho que só o meu parceiro vai saber e olha lá. Às vezes nem o parceiro sabe o que ela gosta, né? E eu queria só expressar isso. Eu acabei pirando um tempo nessas ideias e acabei expressando, desenhando muito. E só saía isso, eu não conseguia desenhar mais nada. Só desenhava bunda, só desenhava putaria. Mas gente, eu não vejo mais dessa forma, sabe? No início eu ficava pensando, o que tá acontecendo, né? Mas já não vejo dessa forma. Eu acabei focando, realmente, esse público, né? De repente eu me identifico com esse público e eles estejam esperando alguém que também. Porque eu tenho recebido mensagem dessa galera, né, que procura esse projeto do BDSM. E normalmente é por e-mail, é anônimo. A galera conta, os feitiços pede para fazer um desenho, pede orçamento e tal, mas é sempre uma coisa muito envergonhada. A pessoa não consegue quase que pedir o orçamento, quase que passar a ideia do que ela quer, mesmo? Sabe? É muito, muito difícil. Eu queria muito expandir essa área, sabe? Melhor, assim. Você não tinha noção de que era tão reprimida. Eu não tinha noção de quanto era reprimido. Eu achava que eu era reprimida e só estava desenhando ali pra ficar bem, sabe? E depois eu fui entendendo a ideia, fui sentindo assim e pensando que algumas pessoas devem passar por isso também, né? E talvez queiram mais, como marcar o corpo, ter uma tatu com esse tema, por que não? Eu gosto bastante de geometria, trash, mas não é um trash pouco assim, sabe, padrão. É mais uma coisa jogada, meio suja, misturado com um pouco de black work. Tem muitos projetos de black work, só que tipo tem muita pouca procura, infelizmente.
E coisas abstratas me encanta pra caramba, porque eu acho que esse aspecto, assim, dessa bagunça, sei lá, fala tanta coisa que eu gosto de passar isso no papel e quando tem alguém assim, quero fazer um trampo seu, eu acho que é a hora que eu posso transcender ali e mostrar realmente o que eu sou, um pouco da minha história, um pouco do meu respeito com a pessoa que está me procurando, da característica de cada um, assim, sabe? Mas comercialmente não tem muita procura? Não, não tem. A galera, infelizmente ainda, eu acho que a galera tem uma mente, assim, bem fechada, sabe, assim, pra arte. Porque eu acho que a arte é tudo, né? É a expansão de vários globos. Mas, tipo, quando a galera fala tatu, a galera só pensa no comercial. Ou, tipo, ou que já tá no mercado, sabe? Então, acho que é isso que quebra um pouco as pernas, assim, no que eu gosto de fazer. Você tá insistindo. Mas eu tô insistindo, dia a dia. Cada dia que passa eu tento implantar um pouquinho da Pan ali na galera que vem me procurar. Tipo, eu posso te mostrar um trabalho diferente, uma visão diferente. Porque nos meus desenhos, a maioria tem muito significado. Eu gosto de colocar muita geometria, porque a história da geometria é lindo. Nossa, é sagrada demais. É uma coisa assim que é complexa, só que ao mesmo tempo é apaixonante. Você começa a ler, você não quer parar mais e tipo, sei lá, quando eu coloco na pele parece que eu ganhei um prêmio Nobel, assim, é a coisa mais linda pra mim, assim, pessoalmente. Gostar de ver chorar é coisa mais. Só empurrar pra ver onde vai dar. Será pra ser assim? Pra que juntar? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora dos seus estudos e, enfim, das discussões todas relacionadas a tatu na pele negra, né? Você falou no começo, a gente é muito carente de informação, as pessoas ainda recusam, não colocam em portfólio, então dá uma... É complicado. Falar de pele negra é complicado, né? Porque exige conhecimento em pele negra. Eu dei sorte de conhecer algumas pessoas, não só aqui de São Paulo, mas Rio de Janeiro, conversar com dermatologistas. Tenho colegas meus que são da área que me explicaram muito sobre a fisiologia. Quando eu comecei na área, tipo, não tinha muita coisa. Era aquela coisa, né? Pô, comprei um kit inicial e vou bancar um curso de 500 mangos de 2 dias, 3 dias. E aí o cara vai me ensinar a montar ali o básico, entendeu? Ninguém me falou de fisiologia da pele. Eu não sabia nem como é que funcionava em pele branca, pra mim era tudo a mesma coisa, né? E aí, assim, eu acabei trocando muita informação com essas pessoas e aprendendo muito sobre... Pô, a pele negra ela é mais sensível, ela dá mais queloide, então eu vou ter que pensar em trabalhar com a máquina de uma forma que eu não machuque muito, mas eu preciso pigmentar, então se o negócio não for ali na medida, não vai pigmentar, não vai dar cor. Eu preciso trabalhar com fundo de pele, isso foi muito legal, aprender sobre fundos de pele, né? Cada pele tem uma tonalidade de fundo. Quem trabalha na área de maquiagem sabe muito disso, na hora de escolher base, essa base ficou laranja, essa ficou amarela, isso cabe muito na tatuagem. E eu nunca vi ninguém falando isso. Tipo, com o tempo e com cobaia, com teste, até conversando com colegas, eu acabei percebendo, pô, se a pele é um pouco mais amarelada, ela pega mais tons quentes. Se a pele é um pouco mais puxada pro rosa, tem um pouco mais de magenta na pigmentação, né, como a gente fala, dá pra trabalhar mais com cores frias. E é o tipo de coisa que a gente não aprende. Tipo, a gente tem que ir assim, tipo, associando as coisas, sabe? Porque, queira ou não, rolava uma lenda de gente só pega em pele negra se for vermelho e preto. Tipo, independente do tom de pele negra. E com o tempo a gente foi percebendo que não é assim, né? Na verdade foi de um trabalho em conjunto. Eu acabei correndo atrás de muita gente. Há um tempo atrás eu tinha até montado um grupo com uns 4 ou 5 tatuadores pra gente trocar informação sobre isso. Tinha tatuadora até da Bahia, que a gente conversou, foi muito bacana. A gente trocou muita coisa, tipo, de falar de marca, de falar de maquininha, marca de tinta, qual tinta pigmenta mais. E tudo começou com um texto gigante das minhas primeiras cobaias. Eu não sei se você acompanhou esse texto, que eu tinha lançado há um tempo. Foi uma das primeiras publicações que eu fiz sobre pele negra.
foi um texto enorme que eu falava sobre os tipos de máquina, quais eram as melhores tintas. Foi uma coisa que eu peguei algumas cobaias para testar e fui testando. E aí, a partir disso, a gente foi abrindo caminho. Foi muito legal. O ruim é que a gente não encontra mesmo, né, informações, assim. Então, é sempre um ciclo, vamos começar do zero. Exatamente. Precisa, né, expandir isso. Acho que as mídias do meio precisam abrir. As mídias do meio, os tatuadores precisam falar mais disso. Uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, a própria indústria, quem fabrica material precisa olhar para isso também, sabe? A gente não vê nenhum estudo de nada, assim, olha gente, essa tinta aqui talvez a gente consiga fazer um estudo para aplicá-la melhor em pele negra. Pô, a gente teve um estudo da Intense há quase 10 anos atrás e eles lançaram uma linha de pretos para pele negra. É a única coisa que a gente ouve. Você lança uma pesquisa no Google, a gente só acha isso. Entendeu? Então tem muita carência nessa parte, sabe? Tipo, é lógico. Eu sempre falo para os meus clientes, a gente tem um limite para trabalhar, né? Eu consigo trabalhar com uma paleta grande de cor, mas vai depender também da quantidade de melanina da pele. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar, que eu deixo muito clara para os meus clientes, né? Quanto mais escura for a pele, eu vou ter uma paleta mais reduzida. Só que, pô, tem gente que chega com a pele até mais clara que a minha e que fala, o tatuador não quis tatuar. Não sei, tipo... Esses dias eu vi uma menina, a menina era quase branca, bicho, e o tatuador falou que não dava pra fazer na pele dela, aplicar azul porque não ia pegar. E eu fico, mano, isso é preguiça de trabalhar? Tipo, não faz sentido, sabe? Dá pra trabalhar. É só a gente saber trabalhar com cada pele, sentar, conversar com o cliente, olhar para a pele dele, ver o que dá para fazer, às vezes até fazer algum teste aqui, fazer uma menorzinha, testar, tentar. Sabe, o problema é que falta isso, falta tentar, ter a boa vontade, né? De tentar, sim, exatamente. Sim. Você morou um tempo fora, em Portugal. Faça uma comparação pra gente de como que é a cena daqui, a cena de lá. Eu morei lá não muito tempo, quase 2 anos, não chegou a completar tudo. Eu cheguei a trabalhar com modificação corporal lá, junto com outro profissional também. E aprendi muito também lá. E assim, em questão profissional, eu acho legal porque é mais respeitoso, assim. Claro, tem também os maus profissionais, tem os que se dizem profissionais, não são. Tem todo tipo que tem aqui, de profissional, que todo mundo reclama, que diz que é só no Brasil. Não é só aqui. Em todo lugar tem. A única diferença é que aqui as pessoas expõem demais os outros. Elas querem expor demais uma coisa que, sei lá, às vezes nem tem conhecimento. Às vezes nem procurou saber um pouco. Lá as pessoas, elas meio que se guardam um pouco, mesmo que saiba, conheça a procedência do profissional, saiba de todas as merdas que ele fez. Ela não vai chegar, vai te expor, sabe? Não vai querer sujar o nome dela nem do outro, assim, aleatoriamente. Entendi. Aqui eu vejo essa diferença, assim. Claro, lá você tem mais facilidade de material, preço é bem mais justo, é muito mais fabricante, tem mais distribuidor. Tem essas diferenças profissionais que faz uma puta diferença mesmo. Mas assim, da maneira que a galera vê, lida, Aqui a gente tem um pouco a mentalidade de que lá fora tudo é muito bem resolvido, que as pessoas aceitam super de boa. Como que foi pra você? É tudo fantasioso, né? Eu cheguei em Portugal, é uma cidade conservadora. É tipo, não é uma cidade grande, não é um lugar grande, né? Não é um país grande. Você ficou em Lisboa? Eu fiquei em Lisboa. Então, é ali o lugar mais movimentado ainda, porém bem conservador. Tinha preconceito, tem gente que olha e aponta, mas não tem aquela falta de educação, de perguntar o porquê, se você tem qualquer coisa assim, né? Ou gritar na rua. As pessoas, ou gritar do outro lado da rua, pregar, ou qualquer coisa, né? As pessoas olham, é normal, curiosidade e tudo mais. Às vezes até mais educado, quando chega na curiosidade invadindo o seu espaço, até uma educação a mais. Mas, assim, não é aquela coisa, um público enorme de pessoas tatuadas, modificadas, não é. Não vi muito, pelo menos. Essa mentalidade que a gente tem que é uma fantasia. Fantasia. Pelo que eu vivi, assim, por onde eu já passei, em São Paulo é um lugar onde eu tenho o meu maior público de trabalho para modificação corporal. Legal. E você tem viajado também bastante no Brasil? Eu viajei em muitas cidades do Brasil e ali
na Europa só em Portugal e Espanha. Em Barcelona tem um público legal, é bem parecido com São Paulo. É bem divertido. Mas em São Paulo, pra mim, ainda nada bateu, assim. Legal. Que amanhã